A gente segue aqui com nossas homenagens ao Silvio Santos, pessoa que deu 60 anos aí de alegria para o Brasil, empregou milhares de pessoas, deu milhares de casas próprias, de prêmios. E nesses primeiros dias aqui, a gente perdeu ele no sábado, e eu estou contando um pouco de algumas histórias sobre o Silvio Santos. O que eu quero contar hoje com detalhe são histórias, três pessoas que tentaram comprar o Silvio Santos, tentaram convencê-lo com dinheiro. E eu vou contar essas três histórias. Primeiro ali em cima chama-se Joesley Batista, com seu irmão Wesley, bilionário. Dois têm aí uma fortuna, né? É, hoje, a fortuna deles está em mais de 21 bilhões de reais, e nem é a fortuna do grupo JF, né? Que faz parte ali da holding, que é a holding. E o segundo você conhece, né? Edir Macedo, bispo, fundador da Igreja Universal, e o último se conhece também, o senhor Valdemiro Santiago. Então, eu trago aqui um pouco de história para as pessoas conhecerem também um outro lado do Silvio Santos. Muita gente não imagina. Eu vi muita gente falando assim: ah, ele é judeu, só pensa em dinheiro. Então, vejam essa história aqui. Vamos lá. Primeira pessoa que tentou comprar horário do SBT, porque vejam, a Band vende horário, a Record tem horário, né? A Globo não tem, mas todo domingo tem lá o Santa Missa em seu lar, que é gratuito. Então ela também tem horário. O SBT não tem, nunca teve. As afiliadas aí pelo Brasil têm, né, para se manter. Mas aqui em São Paulo ele nunca quis. Em 2005, o senhor Valdomiro manda um emissário lá no SBT. A Igreja Mundial estava em absoluta ascensão. Para quem não sabe, o Valdemiro foi bispo do Edir Macedo, rompeu com ele, montou a própria igreja. E a Igreja Mundial, então, começou a crescer. E o Valdomiro provocando Edir Macedo, tirando fiéis, inclusive, da Igreja Universal. E aí, ali, cheio de grana, ele mandou um emissário falar com o Silvio Santos, perguntar se ele não venderia um horário. O Silvio Santos nem recebeu a pessoa, falou, não quero receber. Aí chegou 2012, gente. 2012 é uma grande tragédia para o Silvio Santos, porque acontece a quebra do Banco Pan-Americano. Dezenas de milhões aí, mais de 1 bilhão de fraudes, né? E o Silvio Santos é obrigado a vender, vai lá no governo, né? Lembra que ele se encontra com o Lula, pede socorro, etc. Não socorro, né? Ele estava preocupado, né? Sabia, falou que não sabia de nada, que ele deixava. E de fato, né? Ele deixava as coisas assim. Ele não se metia com a Jequiti, ele não se metia com o banco, ele achava que estava tudo correto. E estava tendo um rombo desgraçado aí, estavam metendo a mão no banco. 2012. E aí acontece essa tragédia. O que acontece? Esse senhor muito inteligente vê que o Silvio está quebrado, quase falido, né? É verdade, foi muito grave a história do Pan-Americano. E ele vai lá, manda também um emissário falar que ele gostaria de comprar horários na madrugada do SBT. Falou, vou aproveitar isso daí. E realmente essa proposta chegou. Essa proposta, gente, veja bem, 200 milhões por ano por 4 horas noturnas do SBT. Hoje eu fiz o cálculo, 7 dias por semana. Hoje isso equivaleria a 475 milhões de reais. A Igreja Universal também estava nadando no dinheiro. Por quê? Por que ele pensa assim, o Edir Macedo vai lá oferecer? Em 2006, 6 anos antes, a Record começou, 7 anos antes, a Record começa o seu projeto, que depois seria um completo fracasso, chamado A Caminho da Liderança. Naquele tempo, convenceram o Bispo Macedo, falaram, vamos botar a Record na frente da Globo. É só investir, vamos fazer um plano aí de 5 anos, 6 anos. Edir Macedo não queria, os bispos da Universal não queriam, mas acabaram convencendo ele. Falou, tá bom. E aí ele colocou, veja, a Universal hoje coloca aí mais de quase 1 bilhão por ano dentro da Record para comprar o horário da madrugada. Então o que o Edir Macedo pensou depois de 6 anos?
Record não chegou a caminho da liderança nenhum. Acho que ficou algumas horas, alguma vez, na frente da Globo com novela, Dez Mandamentos, mas nunca, jamais na história, nem sequer chegou perto da audiência da Globo nas 24 horas. E eu imagino que o Macedo pensou assim. Então, ele estava colocando quase 1 bilhão lá na Record naquele tempo, era 400 milhões naquele tempo, e mais 400 milhões na programação. É por isso que quem entrou na Record a partir de 2004 ganhava verdadeiros absurdos. Paulo Henrique Amorim vai trabalhar lá em 2004. Eu trabalhava com ele no UOL na época. Veja bem, em 2004, a lenda não era muito lenda. Eu perguntei para ele uma vez, ele deu risada, que ele foi para lá em 2004 ganhando R$ 1 milhão por mês. Ele deu uma. Não quis falar, ô Paulo, você vai para lá, né? Eu fazia um programa lá, um quadro com ele no UOL, que depois eu fui fazer com a Lilian Vitfip. E aí, o que o Edir Macedo pensou? Falou assim, se eu estou botando 500 milhões aqui no ano, que hoje dá quase 1 bilhão, se eu estou enfiando 400 milhões aqui e não está dando certo, eu vou pelo menos colocar no SBT por ano, porque aí eu sei que eu vou ganhar fiéis. Não sei se vocês sabem, não custa repetir, as igrejas preferem o horário da madrugada, não é porque é mais barato, é porque é o horário que tem as pessoas mais sofridas, os viciados, os alcoólatras, os deprimidos, os ansiosos, né, os depressivos pesados, doentes. Então eles aproveitam esse horário porque, apesar da audiência ser pequena, na Record, quanto dá a Igreja Universal de noite? 1,5 ponto no máximo. É um público específico, porque é ou o público fiel da igreja, ou são as pessoas que estão sofrendo e no momento de desespero sintonizam, passa lá, ouve um bispo e muitos vão parar na igreja. Então, Edir Macedo faz essa oferta para o Silvio Santos fala simplesmente, mas nem pensar que eu vou querer vender o horário. 2 anos depois, acabou o projeto Caminho da Liderança. Né? O que acontece com o Valdemiro Santiago? Quando ele descobre. Então, veja, 475 milhões de valores de hoje, o Edir Macedo ofereceu. Quando o Valdemiro descobre que o Edir Macedo faz isso, ele vai lá junto com o Silvio Santos, também manda um emissário, só que daí oferecendo 220 milhões por ano, que hoje daria 522 milhões. Ou 20 milhões em 2012 a mais do que o Edir Macedo. E o Silvio Santos simplesmente falou assim, não adianta vir, não vou vender. E ele usa essa frase que uma pessoa ouviu dele. A minha televisão, o SBT, é laico e nunca vai exibir programas religiosos. Se exibisse algum, seria um programa judaico, porque o judaísmo é minha religião. E ele não quis de jeito nenhum. O que acontece? O Edir Macedo fica tão revoltado com o Valdemiro, porque o Valdemiro estava muito agressivo, muito provocador. Ele meio que ironizava o Edir Macedo nos cultos. O Edir Macedo tira toma, toma uma medida de vingança que vai acabar com o Valdemiro por ano. A pedido do próprio Edir Macedo, o Marcelo Rezende, que Deus o tenha, é escalado para fazer uma investigação e descobrir a fortuna do Valdemiro Santiago. E a Record faz uma matéria simplesmente devastadora no Domingo Espetacular, uma matéria de 1 hora, uma reportagem investigativa pesada, né, com a ajuda ali de produtores, que descobre e denuncia o Valdemiro por furtar o dinheiro do dízimo e comprar fazenda, avião, jato, iate, moto, carros de luxo, ter uma vida nababesca, helicóptero. E daí o Marcelo Rezende consegue fazer essa ligação na matéria. Essa matéria se torna um escândalo nacional e o Edir Macedo se vinga e a Receita Federal pega o Valdemiro. Gente, eu conhecia, na época, trabalhava dentro da igreja o pastor Ronaldo Didini, para quem não lembra, aquele que fez o 25ª Hora na Record, estava com o Valdemiro, e ele, na época, tentou, sabe, passar panos quentes, não conseguiu, a Receita multou e autuou o Valdemiro numa tal quantidade que ele teve que vender quase tudo que ele tinha.
Você vendeu fazenda, vendeu gado, vendeu sítio, vendeu avião, teve que vender tudo. Já comprou tudo de volta, certo? Para pagar a multa. Porque o Edir Macedo simplesmente acabou com ele. O Edir Macedo foi aguentando ele criticar, aguentando. Uma hora não aguentou mais, falou, então tome isso daqui. Acabou com ele. Vamos agora para o ano de novo. Veja, então o Silvio Santos recusou o que seria hoje 500 milhões por ano para vender 4 horas ali de horário, que ele quase não tem audiência e quase não tem anunciante. Aí acontece outra coisa. 2016, conhecem o senhor Joesley Batista, da Friboi, né, da JBS, de carne. Aproveita que a mulher dele tinha acabado de ser contratada, Tiziana Vilas Boas, para fazer o Bake Off. Ela saiu da banda e foi lá. E aí eles estavam nadando de dinheiro, depois iam quebrar quase aí, assim, enfiaram na gravação, né? O Joesley gravou o Temer na época. E aí ele aproveita que está lá e eles decidem fazer uma proposta para o Silvio Santos fazer uma propaganda para a Friboi também. Lembra? Tony Ramos, Fátima Bernardes, Roberto Carlos, que nunca tinha feito também reportagem, nunca tinha feito propaganda para os outros, né? E aí eles dão a cartada final. Quem que eles pagaram para o Roberto Carlos na época uns 30, 40 milhões para ele fazer aquela propaganda de 1 minuto e falar, coma carne, né? Apesar de ser vegetariano. Aliás, outro dia eu vi a Angélica comendo hambúrguer e fazendo propaganda e ela também disse que é vegetariana. Mas o dinheiro muda todos os hábitos alimentares. E aí o Joesley e os irmãos, a JBF, a JBS e a JF, faz uma proposta, uma das maiores propostas da história da publicidade no mundo. Eles oferecem, compatível só com estrelas de Hollywood. Ele chega lá e oferece 100 milhões de reais para o Silvio Santos fazer uma propaganda da Friboi. Hoje, esse dinheiro, eu recalculei aqui, equivaleria a 182 milhões de reais para fazer uma campanha. Obviamente, rádio, TV, internet, né, revistas, jornais. Mas assim, daria para fazer tudo ali em 2, 3 dias. 180 milhões de reais hoje. E o Silvio Santos simplesmente falou: não, não vou fazer. Para quem não sabe, o Silvio Santos só faz propagandas dos próprios produtos, né? Jequiti, Baú, Telecena. Então ele nunca faz nenhum tipo de propaganda para ninguém. Nunca fez na vida dele. Uma vez, long time ago, tinha um quadro dentro do programa Silvio Santos que tinha o patrocínio de alguma financeira, acho que ele falou o nome da financeira, e essa financeira, o logo ficava aparecendo no, no cenário dele. Então é isso, gente. Para quem acha que é judeu, só pensa em dinheiro, olha aí. Quanto dinheiro não podia falar? Porque quando uma igreja entra de madrugada, gente, corta, corta todo o sinal da emissora, ela não gasta mais nada. É dinheiro líquido que entra. São 500 milhões líquidos por ano. Sabe o que é isso? Quase 50 milhões por mês, sem você gastar nada. E o cara falou não. E aí vem o outro oferecer aí 100 milhões de reais, quase 200 hoje, para comer um bife. E o Silvio Santos disse não, tá bom? Mais uma história aqui desse grande apresentador, o maior do Brasil, o maior comunicador da história do Brasil, um dos maiores do mundo, não é à toa que repercutiu no mundo inteiro a morte dele. Meu nome é Ricardo Feltrin, esse canal aqui é seu de segunda a sexta, o Jornal dos Descabeçados, o Jornal dos Feltrinos, um jornal que dá mais atenção para vocês aqui que estão inscritos do que propriamente para notícia. Tá pelando o jornal. Só hoje entraram 1.200 pessoas online. Venha você também. Acho tão irritante esse tipo de. Mais irritante que isso é jornalista de fofoca. Vocês já viram? Qualquer jornalista de fofoca, quando sai na foto, faz assim. Gente sem criatividade.